Esse alcance das ordens, até porque os ministros do Supremo, eles não pedem, eles não solicitam mesmo que gentilmente, eles mandam, né? É a autoridade de mandar. Ordena. Ordena. Qual vai ser o alcance dessas ordens, Théo Cury? Ordens de Flávio Dino e de Gilmar Mendes, no foco desta sessão de hoje no Supremo? Foram duas as decisões dos ministros, né? Primeiro uma decisão do Flávio Dino, depois uma decisão do ministro Gilmar Mendes. Inclusive, havia expectativa de que a decisão mesmo viria pelo ministro Gilmar Mendes, que já era relator de uma ADI, que é um palavrão jurídico, mas é uma ação de descumprimento, uma ação para declarar a inconstitucionalidade de determinada ação, de determinada ordem, de determinada... Ação direta de inconstitucionalidade. Eu travei aqui. Eu só sei isso porque você me ensinou. Pois é, e agora eu esqueci. Tu és o nosso memória tradutor. boa. Memória. Isso. Eu fiquei pensando na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Que é outro palavrão, muito né? palavrão. É outro palavrão. Fato é que havia uma expectativa de que a decisão para suspender os penduricalhos viria do ministro Gilmar Mendes. No meio do caminho, houve uma decisão do Flávio Dino, aconteceu em meio às revelações do caso Master e foi visto por alguns segmentos como uma tentativa de cortina de fumaça ou de desviar a atenção do que vinha sendo revelado até então. Fato é que vieram duas decisões. Por que eu estou falando que o alcance das decisões será discutido hoje no Supremo Tribunal Federal? Não necessariamente vai ser concluído esse julgamento ainda hoje, mas isso vai ser tratado pelos ministros. Porque as duas ações, Elisa, quando elas foram apresentadas ao Supremo, elas diziam respeito especificamente a um grupo restrito. Quando a ação que caiu com o Flávio Dino foi apresentada, ela foi apresentada por procuradores municipais contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o limite remuneratório da categoria em Praia Grande, ou seja, procuradores municipais em Praia Grande, o benefício concedido a eles. Esse é um ponto. A segunda ação que foi apresentada ao ministro Gilmar Mendes, ela foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra leis de Minas Gerais e que beneficiavam desembargadores mineiros e procuradores de Minas Gerais. Ou seja, a PGR apresentou questionando os benefícios, os penduricalhos aos procuradores e aos desembargadores mineiros e os procuradores municipais de Praia Grande reivindicavam e pleiteavam esse benefício, esses penduricalhos a eles. Fato é que a decisão dos dois ministros ampliou esse escopo de uma maneira geral. Então, virou uma suspensão dos penduricalhos ao serviço público como um todo. E isso causou uma chateação e um descontentamento muito grande. Então, esse vai ser um dos principais pontos a serem discutidos e tratados nesse julgamento de hoje. Ou seja, os ministros vão decidir ou tentar chegar a um acordo com relação a isso. As decisões vão dizer respeito somente à Praia Grande e a Minas Gerais ou não? Vão valer para todo o funcionalismo público, para todos esses tribunais do Brasil. Essa é uma treta grande, porque se o Supremo muda a decisão de Flávio Dino e de Gilmar Mendes, vai parecer que é um recuo de um tema que é muito criticado. É uma sinuca de bico. Ao mesmo tempo, o Supremo precisa dar uma resposta com relação a esses gastos excessivos. Inclusive, no julgamento de ontem, o Flávio Dino mencionou que o teto virou o piso. Ou seja, o teto do funcionalismo público, que era para ser o limite, virou o pontapé inicial. O teto que é de 46 mil, aproximadamente. Que é o salário que é uma grana, né? É muito dinheiro. Se a gente comparar com a realidade do Brasil, claro, tudo bem, diferente, concursado, carreira, não sei o quê, tem diferença. Mas se a gente comparar com o salário mínimo, já pensou tu ganhar 46 mil reais? Trabalham e merecem, ok. Mas aí vai acrescentando. E não é só 46 mil reais, é isso. Tem com gratificação, com indenização, esse valor às vezes chega a 1 milhão em um mês. Tudo bem, devido a uma série de pagamentos não feitos ao longo de muitos anos, isso costuma acontecer, mas em gratificações chega a 600 mil reais, 400 mil reais, 200 mil reais, mas a depender do mês. Não sempre, não de maneira frequente. Mas tem mês que isso acontece? Tem mês que isso acontece. A gente já mostrou, inclusive, reportagem do Leonardo Ribeiro lá em Brasília, mostrando que, principalmente final do ano, novembro e dezembro, muitas vezes há um acúmulo dessas gratificações pagas
a magistrados, e a gente não está falando de magistrados somente Tribunal de Justiça de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, não, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar. Esses tribunais superiores também acabam fazendo pagamentos muito grandes a esses magistrados. E essa é uma treta histórica, essa é uma discussão que leva muito tempo, a gente que defende, a gente que é terminantemente contrário. O Supremo quer dar uma resposta a isso, mas enfrenta essa sinuca, que vai ser, pelo menos, iniciada essa discussão hoje nesse julgamento. Não necessariamente o julgamento termina hoje, porque é um tema cabeludo.